Olá, começa agora o MPTV, confira os destaques desta edição. Procuradoras de Justiça Clotilde Carvalho e Ana Cristina Cerejo tomam posse como ouvidora e ouvidora substituta. E Procurador de Justiça Eni Pontes toma posse como Corregedor-Geral substituto do MPPI. Realizada a audiência pública para discutir fornecimento de água para pessoas em situação de rua em Teresina. Representantes da educação de Teresina e do Piauí participam de audiência sobre fiscalização dos orçamentos públicos. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Durante sessão solene, a Procuradora de Justiça Clotilde Costa Carvalho tomou posse no cargo de ouvidora do MPPI e a Procuradora de Justiça Ana Cristina Matos Cerejo no cargo de ouvidora substituta. A posse contou com a presença de ouvidores de diversos órgãos e poderes. As procuradoras Clotilde Carvalho e Ana Cristina Cerejo agradeceram a oportunidade de servir ao MPPI na ouvidoria. Elas ressaltam o papel essencial do órgão como porta de entrada para as demandas da sociedade. É com muito orgulho e fiquei muito satisfeita. Por sinal, até demonstrei a gratidão à doutora Cláudia por ter me feito esse convite, muito embora sabendo da responsabilidade que é. Nós vamos tentar dar continuidade ao serviço dos nossos antecessores, que já efetuaram, já fizeram muitos projetos, e vamos tentar dar continuidade a esse trabalho ou, se for o caso, elaborar outros projetos. Mas nós temos uma meta inicial, eu não sei se vai dar para cumprir esta meta, que é exatamente a questão que houve um convênio do Ministério Público, da ouvidoria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. Esse convênio de forma primorosa, interessante, que visa instituir ouvidoria em todos os municípios. Infelizmente, foi feito um termo de acordo, esse acordo não foi cumprido, evidentemente, por todos. Não sabendo o gestor, que é de fundamental importância, a ouvidoria nos municípios serve de alerta, é como se fosse um gás para cada prefeito, para cada gestor, nos longínquos estados da federação. Uma satisfação assumir esse cargo. Vou procurar ajudar aqui a Procuradoria, a doutora Clotilde, que é a ouvidora titular, e vamos procurar fazer um trabalho em prol da instituição, né? Em prol da sociedade. Vamos aqui procurar aumentar as parcerias, ouvir sugestões, reclamações com relação a promotores, elogios também, né? Firmar parcerias com outros órgãos da sociedade, com as outras ouvidorias, fazer um trabalho integrado em prol da instituição. A ouvidoria do MPPI integra a rede de ouvidorias públicas do Estado, criada para otimizar o trabalho das ouvidorias, permitindo o encaminhamento e a troca de informações quanto às manifestações recebidas, facilitando o atendimento à pessoa usuária quando a demanda for de competência distinta do órgão que buscou. O presidente da Rede Ouvir fala sobre a parceria com o MPPI. É um órgão que faz a mediação entre a instituição e a população. Por meio das ações da ouvidoria, a instituição está dizendo para a população: venha cá, participe, nós precisamos ouvi-los, precisamos ouvir os cidadãos, as cidadãs, precisamos da colaboração da sociedade. Então essa é uma escuta qualificada que a instituição faz da sociedade. Então a ouvidoria ela é importante por isso, porque por meio dela a população, a sociedade participa do dia a dia da instituição, das políticas da instituição, das ações que são desenvolvidas pela instituição. No caso específico aqui da ouvidoria do Ministério Público, eu lhe digo que, sem a menor dúvida, que é uma das ouvidorias mais parceiras que nós temos. Nós funcionamos com uma parceria institucional bastante forte, consolidada já. A ouvidoria do Ministério Público é responsável por receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, críticas, elogios, pedidos de informação ou sugestões relacionadas às atividades dos órgãos, membros e servidores do MPPI. Os canais de atendimento estão disponíveis no site mppi.mp.br, clicando na aba Ouvidoria.
As demandas podem ser encaminhadas via e-mail, formulário eletrônico, WhatsApp ou presencialmente. A Procuradora-Geral de Justiça falou sobre o apoio da Administração Superior do MPPI para a execução de projetos e ações que ampliem os canais de atendimento e diálogo com a população. Não deixa de ser um momento simbólico, mas ao mesmo tempo profundamente significativo, porque nós consolidamos o fortalecimento do Ministério Público com uma escuta ativa da sociedade e ao mesmo tempo com essa cultura de transparência, de responsabilidade e de respeito aos direitos de cada cidadão e de cada cidadã. Então é um momento de muita importância para nós, porque a ouvidoria é essa ponte entre a instituição, a população, que é por meio da ouvidoria que a população fala, sugere, denuncia, cobra, mas que também recebe orientações. Então nós valorizamos e queremos dizer à sociedade, estamos de portas abertas, venham, o Ministério Público quer ser verdadeiramente cada vez mais o defensor dos seus direitos. Nós estamos muito felizes por doutora Clotilde e doutora Ana Cristina acolher esse convite de servir, né, de forma mais ampliada, com ações de cidadania por todo o estado do Piauí. O Procurador de Justiça, Eni Pontes, assume o cargo de Corregedor-Geral Substituto do Ministério Público do Estado do Piauí para o biênio 2025-2027. A função era anteriormente ocupada pela Procuradora de Justiça Zélia Saraiva Lima. Ela passou a integrar a Corregedoria-Geral do MPPI em 2001, exercendo o cargo de assessora especial da Corregedoria-Geral do Ministério Público. E nos últimos 2 anos desempenhou a função de Corregedora-Geral Substituta. Esse cargo eu estou deixando não com tristeza, né? Eu estou deixando com alegria, tá entendendo? Porque é que eu cumpri o meu papel. A Corregedoria é um órgão que eu amo de coração. Tá entendendo? E eu acho, né, eu tenho certeza que aqui deixei muitos amigos, vou continuar amiga da Corregedoria, porque a minha vida toda foi a Corregedoria, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus e tudo em mim mesmo é gratidão por tudo que já fiz, o que eu recebi, né, dos colegas, tudinho. Doutor Eni, eu tenho certeza que ele será um batalhador na Corregedoria, porque esse é o perfil dele, sabe? Eu conheci na Corregedoria também como meu auxiliar. Auxiliar não, ele era assessor que nem como eu era assessora na época, né? E ele teve essa luta toda. Doutor Eni é uma pessoa mesmo capacitada. E a gente viu já o trabalho dele belíssimo que ele fez na saúde, né? Então eu só desejo mesmo sorte para ele. O Corregedor-Geral Substituto tem a atribuição de substituir o Corregedor-Geral em casos de afastamento, impedimento ou vacância, além de auxiliá-lo nas atividades de fiscalização, orientação e disciplina dos membros do Ministério Público. O Procurador de Justiça, Eni Pontes, assume a partir de agora a função. É um desafio de muita responsabilidade, de auxiliar a Corregedoria no trabalho correcional e também procurar a cada dia uma aproximação maior com os membros através do diálogo. É essa a nossa missão, esse intercâmbio entre os membros e a Corregedoria, para que todos os anseios, todas as necessidades dos promotores sejam repassados para a administração superior e o trabalho possa fluir naturalmente. O momento foi prestigiado por procuradores e promotores de justiça, além de servidores e familiares do corregedor empossando. Doutora Zélia Saraiva Lima, corregedora substituta, esteve conosco por mais de 2 anos. E aqui ela emprestou a sua sabedoria, os seus conhecimentos e ajudou bastante a corregedoria. Também eu quero consignar que a doutora Zélia fez todas as correições das promotorias e procuradorias de justiça em Teresina. E qualquer assunto que nós íamos tratar, ela estava presente às reuniões e emitia sua balizada opinião. Todavia, a doutora Zélia vai prestar relevante serviço em outra área. E nós tínhamos que substituí-la na corregedoria substituta. E algumas consultas nós optamos pelo nome do doutor Eni. Trata-se de um jovem procurador de justiça com a capacidade invejável de trabalho
que também já passou pela Corregedoria como assessor e com certeza vai somar conosco para que nós possamos concluir o nosso mandato com o êxito que a classe merece e cobra de todos nós. A Corregedoria Geral do MPPI acompanha a atuação funcional e a conduta dos membros do Ministério Público, assegurando o cumprimento dos deveres institucionais e a entrega de serviços com eficiência e responsabilidade à sociedade. A Corregedoria é um órgão essencial ao bom funcionamento do Ministério Público, porque além da sua natureza de fiscalizar, de correcionar, né, de punir quando necessário, mas ela tem um papel que se sobressai, que é o papel de acompanhar, de orientar as nossas atividades. E isso engrandece por demais a nossa instituição, porque nós temos a certeza de que é um órgão em permanente monitoramento e orientação das nossas atividades, para melhor servir. E a Procuradoria se alegra com a chegada do corregedor, do novo corregedor geral substituto, doutor Eni, pela sua vivência, pela sua competência, pelo seu comprometimento com o Ministério Público durante toda uma existência de trabalho. E somando a equipe da Corregedoria, tendo à frente o doutor Fernando, com esse perfil que dialoga, que é independente, mas que trabalha em harmonia com a Procuradoria, é uma segurança para nós que estamos à frente da administração superior. E a doutora Zélia deixa um legado indescritível de aprimoramento, não só da Corregedoria, mas em todas as áreas onde ela trabalhou. Foi nossa procuradora-geral, é atual conselheira, de modo que é muito bom esse momento de valorizar essas pessoas que edificaram essa instituição para que hoje nós tenhamos tão fortalecida e tão consolidada. MPPI realizou audiência pública para discutir fornecimento de água para pessoas em situação de rua em Teresina. A audiência foi promovida pela Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos de Teresina e discutiu a ampliação do serviço de fornecimento de água para pessoas em situação de rua na capital. Teresina é uma cidade caracterizada pelo calor extremo. Então, o calor extremo, para nós que somos pessoas que temos o privilégio de ter nossas casas, nossas residências, nossa vida organizada naquilo que se normalmente convenciona como algo adequado para a dignidade humana, temos esse sofrimento com o calor. Mas as pessoas de situação de rua têm um sofrimento muito mais acentuado. Então, qual seria um ponto importante para se conseguir minorar essa situação de sofrimento? Seria dar o acesso à água. Tá? Então, como é que nós pensamos? O acesso à água, não só para a pessoa beber, mas também para ela se refrescar, para lavar roupa, para atender outras necessidades, né? E que fosse de forma descentralizada. Porque hoje a gente tem equipamentos que atendem a população em situação de rua, mas eles estão muito localizados na região central. E nós sabemos que essa população ela está muito pulverizada em várias zonas da cidade. Então, era preciso que houvesse esse acesso através de bebedouros públicos ou torneiras mesmo, em praças, em alguns pontos edifícios do próprio município que fosse facultada a entrada dessas pessoas, para, tendo esse pequeno acesso à água, ter um certo conforto, né, porque sabemos que não tem como você atenuar toda a agressividade que é o calor de Teresina. Na oportunidade, participaram da audiência o defensor público Igor Sampaio, representantes da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a Sencasp, do Centro POP, da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, do Conselho Municipal de Assistência Social, da Pastoral do Povo da Rua, além de profissionais de serviço social, psicologia e enfermagem que trabalham diretamente com a população em situação de rua. A gente fica muito feliz porque o Ministério Público ele é um parceiro forte da gente, é um parceiro que vai justamente a favor da nossa temática, né, que é favorecer o acesso à água para a população em situação de rua, principalmente na capital onde nós moramos, que é uma capital realmente quente e que a tendência nesse período, né, dos finais do ano é que aumente a procura do acesso à água e também de banhos, conforme a gente já recebe a demanda, né? A gente já está observando essa procura maior no nosso centro. Isso aqui é muito importante e necessário para as pessoas de rua, que eles estão precisando muito dessa temática, dessa realidade aqui em Teresina, porque
não têm quase oportunidade nenhuma onde eles poderem beber, onde eles poderem tomar banho e usar o sanitário. E de fato, aqui foi tratado assuntos muito necessários para as pessoas de rua ter mais dignidade, ser mais respeitado. O governo não consegue resolver o problema da população de rua sozinho, né? O município muito menos. E a sociedade civil também não consegue. É preciso essa união de força, juntos, reunidos, fazendo um planejamento de ação de como podemos resolver essa problemática da alimentação, como eles poderem ter água, como eles podem se higienizar. A gente precisa ter essa capacidade de se unir em vista do bem maior para as pessoas mais vulneráveis que vivem nas ruas. Ao final da reunião, foram definidos alguns encaminhamentos que ficarão a cargo da Prefeitura Municipal por meio da Sincasp, como a instalação de bebedouros públicos, instalação de tendas com distribuição de água nos locais onde há maior aglomeração de pessoas em situação de rua, além de acesso aos bebedouros dos estabelecimentos públicos. Foi determinado um prazo para que a Prefeitura de Teresina se manifeste quanto à viabilidade das orientações. E veja a seguir, o Ministério Público do Trabalho avalia os avanços da inclusão de pessoas com deficiência após 10 anos de lei nacional. Representantes da educação de Teresina e do Piauí participam de audiência sobre fiscalização dos orçamentos públicos. Até já! A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou os seus dados, tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Aí, Maria, foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. No âmbito do projeto Ábaco da 36ª Promotoria de Justiça de Teresina, foram realizadas audiências para discutir orçamento e transparência na educação municipal da capital e do estado do Piauí. Os debates foram realizados no auditório da sede leste do Ministério Público em Teresina e foram conduzidos pelo promotor de justiça Flávio Teixeira. Na oportunidade, foram apresentados à sociedade os dados sobre o orçamento da educação disponibilizados na internet pelo Estado. É para a gente tratar sobre a educação, né? Sobre os portais da transparência da educação. Onde é que estão os dados sobre a educação para que todos possam verificar, olhar, acompanhar e, ao final, poder sugerir para o governo fiscalizar os gastos. Esses são os objetivos do projeto. Nós chamamos todos os interessados em educação, pais, professores, diretores. E as entidades, no caso hoje, a Secretaria da Fazenda, a CEPLAN e a própria Secretaria de Educação, para que eles mostrem onde é que nós vamos conseguir esses dados. Claro que a gente já tem alguma experiência nisso, mas a população precisa ser despertada para todas essas informações que já estão na transparência. Eles não precisam pedir ninguém, não precisam requerer, fazer petições, é só olhar no portal de transparência. Os gestores municipais de educação, representantes da educação pública municipal e estadual, puderam conhecer as ferramentas já existentes para a fiscalização dos orçamentos públicos. Os serviços educacionais atendem diretamente à sociedade, né? O projeto tem
a intenção de atender diretamente, sobretudo nós que temos uma rede de escolas públicas em todo o estado do Piauí. Então tem uma relevância muito grande, porque os usuários dos serviços educacionais do nosso estado precisam compreender o processo de planejamento, das execuções, das entregas que estamos fazendo. Afinal, nós estamos com um projeto, de certa forma, bem acelerado no atual contexto, e são muitas entregas, são muitos projetos visando atender aos nossos estudantes, às comunidades, com a qualidade da educação pública. Então, divulgar esse planejamento e o que é executado é papel nosso, é responsabilidade social, né? Fazer com que todos participem da construção desse projeto e possam, na prática, vê-lo acontecer nas suas comunidades e os estudantes recebendo os benefícios de todo esse planejamento e de toda essa execução. A sociedade exige cada vez mais do Estado, quer saber como é que está sendo aplicados seus impostos, mas ela às vezes não conhece os instrumentos para tal. Então é uma ótima oportunidade da gente vir aqui à sociedade mostrar os instrumentos de transparência que a gente tem à disposição pelo Estado, né? Em particular, a Superintendência da Controladoria vinculada à Cefaz é ela que cuida do portal de transparência do governo. E a gente está ansioso até para ver não só os gastos da educação, mas qualquer gasto que o cidadão comum queira olhar, ver como o seu dinheiro está sendo gasto. A gente quer demonstrar que é possível, através do portal de transparência, ele ter uma noção de como isso pode ser apresentado a ele. O projeto Ábaco tem como objetivo fomentar a participação cidadã e melhorar o controle social sobre a gestão de recursos públicos. Esse trabalho é desenvolvido pela 36ª Promotoria de Justiça de Teresina, em parceria com o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, o CACOP, com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí e com o Ministério Público de Contas do Estado. A Lei Brasileira de Inclusão completou 10 anos agora em julho. A legislação estabelece regras voltadas para a igualdade de oportunidades, acessibilidade, entre outros. No Piauí, mais de 9% de sua população tem algum tipo de deficiência, o segundo maior percentual proporcional do Brasil. O procurador do Trabalho, Igor Costa, comenta os avanços da legislação e chama a atenção para pontos que ainda precisam avançar. Acompanhe. A gente sabe que as pessoas com deficiência encontram diversas barreiras, sejam elas arquitetônicas, estruturais ou às vezes, ou muitas vezes, atitudinais, né, na própria sociedade, que impede ou pelo menos dificulta o acesso aos grupos sociais, impedem assim essa inclusão efetiva na sociedade. Mas essa lei brasileira de inclusão, ela é fruto de muita luta e é preciso que continue se avançando. Nesse ponto, é importante falarmos que estamos debatendo sobre um grupo muito numeroso de pessoas. De acordo com o último censo do IBGE, recentemente divulgado, mais de 8% da população brasileira ela é de pessoas com deficiência, mais de 16,8 milhões de pessoas, aí já incluídas pessoas neurodivergentes, que pela própria lei elas também são pessoas com deficiência. É importante que se continue avançando e se implemente as medidas coercitivas previstas nessa lei brasileira de inclusão. E por último, gostaria de deixar aqui um registro de crítica ao nosso estado do Piauí, aos nossos legisladores, que recentemente aprovaram uma legislação estadual, a Lei 8.711 de 2025, já foi inclusive chancelada pelo Executivo, que ela não menciona na conceituação das pessoas com deficiência a deficiência intelectual. Isso é bastante grave, porque temos um número bastante elevado de pessoas com deficiência intelectual que podem, no estado do Piauí, ter reduzido seu acesso a políticas sociais em virtude desse problema de conceituação. É importante que se diga que essa legislação ela está em absoluta contradição com a legislação federal e com as normas internacionais, inclusive no âmbito da ONU, sobre as pessoas com deficiência.
e é importante que essa legislação seja o mais brevemente possível revogada ou pelo menos retificada para fins de inclusão das pessoas com deficiência intelectual. Então, é importante que se fique vigilante, que se continue avançando para fins de que a gente consiga efetivamente incluir as pessoas com deficiência na sociedade. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A 2ª Promotoria de Justiça de União promoveu audiências públicas nos municípios de Lagoa Alegre e União para apresentar o projeto Vozes da Igualdade, promovendo direitos, inclusão e respeito. Os encontros foram conduzidos pelo promotor de justiça Rafael Maia Nogueira e reuniram representantes de instituições públicas, movimentos sociais, educadores, conselheiros tutelares, gestores municipais e lideranças comunitárias. O projeto propõe a estruturação de políticas públicas sustentadas em 3 pilares: a criação do Conselho Municipal de Promoção da Diversidade e Igualdade de Direitos para assegurar o controle social, a implantação ou reestruturação de um setor específico dentro da administração municipal voltado às demandas LGBTQIA+, e a formulação de um plano municipal de enfrentamento à discriminação com metas objetivas e diretrizes claras. O promotor de justiça Mailton Rodrigues assinou uma recomendação que foi expedida ao prefeito de Bertolínia, Rodrigues da Rocha Martins, para que edite o decreto de homologação do concurso público regido pelo edital número 11 de 2024, devido à contratação precária de pessoal para cargos ofertados no edital em prejuízos dos candidatos aprovados. A Prefeitura de Bertolínia terá 5 dias para editar a homologação e, no prazo de 30 dias, exonerar todos os servidores contratados que estejam exercendo atribuições idênticas ou compatíveis com as dos cargos públicos ofertados no concurso. No mesmo prazo de 30 dias, a Prefeitura deverá promover a nomeação e posse de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. A 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus celebrou um termo de ajustamento de conduta com o município para a realização de ações de caráter protetivo e preventivo ao meio ambiente e à saúde pública, no que se refere ao despejo indevido e inadequado de lixo pela população no anel viário do município. A promotora de justiça Mariana Perdigão conduziu uma reunião extrajudicial em que foram debatidos os motivos do ajuizamento da ação, as providências que o poder público já tem tomado e as que deverá executar de modo permanente. Dentre as cláusulas do TAC, destacam-se o compromisso do município a realizar ações de limpeza e coleta de resíduos a cada 30 dias corridos, ou quando for verificada a necessidade pelo órgão de fiscalização, além da realização de campanhas educativas, entre outras medidas. A 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba realizou audiência pública para discutir a obrigação das escolas de informar às autoridades sobre qualquer ato de violência ocorrido no ambiente escolar. Na reunião estiveram presentes o promotor de justiça Rússel Cavalcante, além de 90 representantes das escolas da rede municipal e representantes de 10 instituições privadas de ensino. O promotor apresentou a lei que estabelece medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência no ambiente escolar, explicando os conceitos de bullying e cyberbullying e o que se entende por ato infracional, reforçando o papel das escolas na identificação dessas condutas e na devida comunicação às autoridades. O promotor de justiça Gessé Mineiro, titular da Promotoria de Justiça de Inhuma, realizou uma reunião do Gabinete Permanente de Segurança Pública para acompanhar e avaliar os serviços de segurança no município. O gabinete tem como objetivo realizar o acompanhamento contínuo e o aperfeiçoamento das políticas de segurança pública em nível local. Será designada uma reunião conjunta com o comandante do Grupamento de Polícia Militar de Ipiranga do Piauí, com a Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos estratégicos para ampliar a articulação regional
e planejar ações coordenadas de prevenção e repressão à criminalidade. E o Giro de Notícias do MPPI fica por aqui. Até a próxima semana. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.